aleluia, fugir das armaduras do inimigo, das setas do inimigo. Assim queremos te louvar, te bendizer por esta noite. Usa o teu servo da maneira e da forma que o Senhor quiser. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Dá glória àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Dá a sua melhor adoração para Jesus nesse momento. Aplauda ao Senhor. Aplaude ao Senhor, porque Ele sim é digno de receber adoração. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Agora sim. Um prazer imenso estar aqui nesta casa. Mais uma vez estar aqui adorando ao nome do Senhor Jesus. Sinto-me muito grato de estar aqui. Agradeço em especial ao presbítero Vitor pelo convite. E trago a paz de toda a conjunta Anchieta, amém? Meus irmãos, aqueles que podem, abrem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Graças a Deus. Como foi falado aqui, o tema é salvação. Amém? E salvação vai muito além de mim. Salvação vai muito além de você. A salvação é dele, por ele e para ele. Então, se estamos aqui hoje, se estamos aqui nesta noite, como vasos na mão do oleiro, temos ciência que hoje somos salvos. Aquele que é salvo, dá um glória a Deus para Jesus. Encontraram a palavra, amém? Em reverência à palavra do Senhor, a igreja se coloque de pé. Graças a Deus. A descida do Espírito Santo. E ao completar-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som semelhante ao vento. Veio do céu o quê? Veio um som. Veio do céu um som semelhante ao vento. E tomou toda a casa onde estavam assentados. Então foram vistas por eles línguas repartidas como os de fogo. E pousou sobre a cabeça de cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Graças a Deus. Podem se assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, a salvação está nessa casa. O Espírito de Deus que contém a salvação está aqui. Então eu peço que você abra os olhos, os ouvidos, o coração e a mente nesse momento. E deixe o Senhor falar. Talvez a minha oratória não seja igual às dos pastores e presbíteros presentes, mas eu dou lugar ao Senhor, amém? Meus irmãos, um texto super conhecido. Atos capítulo 2, todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem ciência da descida do Pentecostes. Mas o que de fato aconteceu nesse dia? O que aconteceu por trás desse movimento? A palavra nos ensina que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, e se tornou homem entre nós, cresceu e morreu na cruz do Calvário. Mas a palavra nos ensina que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou entre a terra 40 dias e logo após foi ele levado ao terceiro céu. Mas ele disse, eu não vou te deixar sozinho. Não vos deixarei órfão, aleluia. Deixarei com cada um de vocês o meu Espírito Santo. Mas para isso tem um critério. Fica em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. E a palavra fala que eles eram necessários estar em Jerusalém. Porque a promessa era para Jerusalém. E agora a palavra fala que eles ficaram. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3. Mas precisavam estar todos reunidos, todos em um propósito. Como está aqui, ó, todos em unidade. Numa só esperança, na vinda do Senhor. Até que a palavra fala que chega o dia da festa dos Pentecostes.
E todos eles estavam reunidos quando a palavra nos ensina que a lei mandava todos estar festejando. Por mais que o mundo esteja em festa, você tem que estar em comunhão com o corpo. Por mais que o mundo esteja gritando, sorrindo, pulando, o seu lugar é na presença de Deus, em comunhão com o corpo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: membro fora do corpo, esse morre. Então, para você estar vivo, aleluia, você precisa estar em comunhão com o corpo. Não é uma vez por semana, não, mas é todo dia em comunhão com o corpo de Cristo, aleluia. E a palavra nos ensina que chegado o dia de Pentecostes, o mundo em festa, Jerusalém em festa, Israel em festa, toda a Judéia em festa. Mas aquele povo que foi separado, aquele povo que foi escolhido por Jesus, estavam todos em uma casa. Não estavam embaixo, mas estavam em cima. Estavam todos no telhado, em comunhão uns com os outros. Até que a palavra nos ensina que veio do céu um som. Veio do céu o quê? Um som semelhante ao vento. Um barulho que parecia que estava ventando, mas não tinha vento, não tinha movimento. Veio um som representando um vento. E é sobre isso que vamos falar, os 3 critérios do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como todos nós, estabelece critérios. O Espírito Santo, como todos sabem, não habita em templo sujo. Não habita em qualquer um, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Se você não estiver em comunhão com o corpo, com o seu pastor, com a sua igreja, você não é digno de ter esse Espírito em você. Agora a palavra fala, o primeiro critério dado em Atos 2, veio um som. E aqui eu vou tocar na ferida de muita gente. O que você tem ouvido? Que tipo de som você ouve? Como você se prepara para cultuar a Deus? Porque a palavra nos ensina que quando estamos aqui, não é para receber, mas é para dar o nosso culto racional ao Senhor. E como você se prepara? Eu te falo. Você se prepara assistindo Netflix o dia inteiro. Você se prepara mexendo no celular o dia inteiro. É assim que você se enche. Mas a palavra fala, aquele que é lavado, aquele que é escolhido, aquele que é remido, ele é diferente. E que tipo de som você tem ouvido, igreja? Como você tem se alimentado? Onde a palavra toma posição na sua vida? Porque às vezes ela fica aberta. Já fiz isso muitas vezes. Mas fica aberta lá na sua casa, no Salmo 23. Empoeirando, ficando amarelada. E essa palavra não é um livro somente. Não é um livro. Não é uma poesia. Mas é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Está em festa, mas aqui o ambiente está diferente. Está chovendo, está frio, mas aqui o ambiente é outro. E aí começaram a perceber. Porque a palavra não vem para os desatentos. O milagre não vem para os desatentos. O Espírito Santo não desce para quem está desatento. Mas ele vem para quem está em posição. A palavra nos ensina, eu achei lindo, eu cheguei aqui todo mundo uniformizado, todo mundo com a mesma camisa. E a palavra não, é a experiência que os irmãos estão tendo aqui. Olha para o lado, você está vendo alguém com uma camisa escrita salvação. É um uniforme, não é somente isso não. É uma roupa para ficar combinando com o irmão, não é só isso não. Mas é uma veste, você vestiu a camisa. Você escolheu. Agora você tem que se posicionar, porque não é só vestir a camisa. Que tipo de som você tem ouvido, igreja? Como está o seu âmbito? Como está a sua casa? Como está a sua rotina perante Deus? E a palavra nos ensina aqui, nos mostra, veio um som. Quando foram vistas sobre a cabeça de cada um, línguas repartidas como de fogo. E aqui está o segundo critério do Espírito Santo. Foram vistas. Repete. Vistas.
que você tem visto? Onde você está olhando? Para quem você está olhando? Porque se você não está aqui para adorar, para prestar atenção naquele que merece atenção, você está aqui à toa. Para quem você está olhando? Não é olhar para o presbítero, não é olhar para o pastor, não é olhar para o diácono, para o evangelista, mas para onde está o seu foco? Em quem está o seu foco, igreja? E a palavra nos mostra que foram vistas línguas repartidas como de fogo. Que mistério é esse? Foram vistas línguas repartidas como de fogo. Que mistério é esse, igreja? Mas a palavra fala que foram vistas. Eles viram. Então aqui vamos repetir o primeiro critério. Som. Repete comigo. Mais alto. O que você tem ouvido. E agora o segundo critério que o Espírito Santo estabeleceu para descer no dia do Pentecoste. Vistas. Repete mais alto. Vistas. E agora a palavra nos ensina que quando um olhava para o outro, via sobre a cabeça deles um sinal de fogo. E quem estuda a palavra, quem lê a palavra, vai ver que o Espírito Santo se manifesta assim no som. Gênesis capítulo 2 fala que o Espírito Santo plainava sobre as águas e o barulho era tremendo, era horrível. Daniel nos ensina que o Senhor também se manifesta no fogo. Agora a palavra está nos dizendo, foi vista as línguas repartidas como de fogo. Aí o irmão olhava para o outro e falava, que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse, presbítero? O que está acontecendo aqui? Lá fora está barulho, está cantaria, está tocando música. Tem som, tem festa, tem colheita. Mas aqui o ambiente está diferente. E é nisso que a gente tem que prestar atenção. Nisso que nós, como cristãos, temos que prestar atenção. O ambiente é outro, meu irmão. A palavra muda, não é mais a mesma. Você pega você mesmo olhando 10, 20, 30 anos no passado, você vê que hoje você já não é o mesmo. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, quem traía não está traindo mais, quem prostituía agora é santo. Você teve uma mudança, porque em você existiu a salvação. Você optou pela salvação. E agora a palavra fala, e desceu sobre eles o Espírito Santo, a qual os permitiu que falassem noutras línguas. E aqui é uma língua diferente, eu não sei se você está entendendo, mas quando Atos capítulo 2 fala que permitiu que eles falassem outras línguas, não é falar em línguas de mistério, não. O poder do Espírito Santo é tão grande, o poder de Deus é tão grande que aqui não é falar em outras línguas, não. Falar em língua é bom, é bonito, é gostoso, é. Mas aqui é outra língua. Vou situar para você. Pessoal que estava lá em Jerusalém. Uns falando grego, outros falando aramaico, outros falando francês. De repente, naquela casa lá que ninguém estava nem aí, começou a ter um movimento. Naquela casa que ninguém não estava nem prestando atenção, começou a ter um barulho diferente. E o pessoal foi vendo que estava tendo um barulho, foi chegando perto, porque o mundo é curioso. As pessoas são curiosas. E perguntaram um para os outros, que barulho é aquele? O que está acontecendo? O que estava acontecendo naquele lugar? É a presença de Deus que tinha tomado o ambiente. E onde a presença de Deus está, é diferente. Como eu acabei de citar o exemplo, lá fora está frio, está chovendo. Aqui dentro está quentinho, está gostoso. É outro ambiente. Talvez na sua casa o ambiente muitas das vezes não seja agradável. Mas você, filha, quando chega na igreja, parece que um tijolo saiu das suas costas. É outro ambiente. Você, quando acorda, muitas vezes oprimido, cansado, angustiado. Mas quando vai conversar com o seu líder, com o obreiro, com o pastor, você sente aquele alívio, é outro ambiente. E agora perceberam que naquela casa estava tendo um barulho, era um ambiente diferente.
E começaram a se aproximar. Começaram a ouvir. Mas o que eles estavam ouvindo? A palavra nos ensina, eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas. Olha que mistério. Vou dar um exemplo aqui. O italiano estava chegando perto lá. Ele não estava escutando o Labassuri Andalai. Ele estava escutando alguém falar em italiano. Ele, como pode isso falar na minha língua nativa? O irmão, que talvez fosse judeu, chegava lá e escutava falando na língua dele. Os que eram de outras nações chegavam perto da casa e estavam escutando falar nas suas línguas nativas. Quanto um entendia na sua própria língua o que o Espírito Santo lhes concedia falar. Vou te dar um exemplo do que está acontecendo aqui em Atos 2. Às vezes você está na sua roda de amigos, no trabalho, na escola. Mas o papo é diferente. A conversa é diferente. Talvez os jovens, por exemplo, está no âmbito social dele ali, mas a conversa é diferente. Um fala disso, outro fala daquilo, mas você não se agrada porque o Espírito Santo está em você. Você chega no seu trabalho, está lá os coleguinhas de trabalho, está falando disso, daquilo outro. Está falando do fim de semana que foi para a noitada, que foi para a festa, que foi para isso, que foi para lá. E você é diferente, você não consegue sentir a mesma emoção, é outra língua. E agora o Espírito Santo chega neste lugar. O Espírito Santo chega. E as pessoas ficam confusas. E perguntam uma para outra, o que está acontecendo? Como é possível isso? Agora Pedro, aleluia, cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade, em comunhão com os irmãos, em unidade com o corpo, fala, não estamos embriagados, não estamos bêbados não. Mas isso aqui, meus irmãos, aleluia, é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias renovaria toda a carne do meu espírito. E quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, sobre aquela igreja, sobre a igreja primitiva, a autoridade do Espírito que estava sobre cada um deles veio de maneira diferente. Vamos olhar aqui, quantas vezes Pedro, quantas vezes André, quantas vezes Tiago já não tinha pregado para aquele povo. Quantas vezes eles já chegaram lá e falaram, Jesus é o único Salvador, se arrepende, se converte, muda. Mas naquele dia, todos cheios do poder, cheios da autoridade, enquanto Pedro pregava, quantas almas se renderam ao Senhor Jesus, quantos confessaram que o Senhor Jesus é Deus sobre todos os deuses. 3.000 almas se renderam ao Senhor, meus irmãos. Por isso que você pode ver o dia que você está com Cristo é diferente do dia que você acorda talvez mais amuado. O dia que você está cheio do poder é diferente daquele dia que você está mais reservado. Porque a diferença não está em você. A diferença é que quando você opta por deixar Ele tomar conta da sua vida, a situação muda. A coisa muda. Às vezes até aquela pessoa que você acha que é mais atribulada, quando você está cheia do Espírito, cheia do poder, você chega e fala, já ouviu falar de Jesus? Conhece Jesus? Porque vemos isso com Jó. Jó, você chegava para ele, eu conheço a Deus. Quem era Jó? Íntegro, reto, puro de coração, sacrificava todo dia pelos seus filhos, se porventura estivessem em pecado. Mas depois de 40 capítulos de provação, lá no capítulo 42 do livro de Jó, eu conheci a Deus, já ouviu falar, mas hoje eu tenho experiência com Deus. Hoje eu tenho experiência com o Pai. E quantas das vezes não é assim, a pessoa conhece a Deus, conhece a Jesus, já ouviu falar, mas nunca teve essa experiência. Nesse congresso de hoje, o Senhor quer te dar essa experiência. O Senhor quer te dar experiência com Deus, experiência com o Pai,
Para que amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã à noite você traga mais um. Para que amanhã, depois que alguns descerem as águas, ele entenda essa diferença. Como era só de ouvir falar e como é sentindo na pele. Esses dias eu estava conversando com a Isabela. E acabei falando para ela, Isabela, é outro nível. Você nunca vai entender se eu te explicar o que é o batismo. Mas depois que você desce as águas, você vai ter experiência. Você vê que quando você desce as águas, você já não está nem mais aí para quem está do seu lado. Até aquela água que poderia estar gelada, ela fica quente. É uma alegria que te consome, que você não sabe mais explicar. E agora a palavra nos ensina que todos foram cheios do Espírito Santo. E por causa dessa ação do Espírito Santo, mais de 3.000 almas foram salvas. Ficamos de pé, meus irmãos. A palavra nos ensina aqui, pode ficar de pé enquanto isso, que houve critérios do Espírito Santo. Teve que mudar o que estava vendo. O que você está vendo? Precisa mudar. O que você está ouvindo? Pode mudar. O que você está vendo? Muda. O que você está falando? Muda. Mas hoje você tem que escolher a mudança. Hoje você tem que escolher ser diferente. Muitos usam esse exemplo, eu vou usar aqui também. Nem os 5 dedos da mão são iguais. Um é diferente do outro. Não é para você ser igual ao seu irmão, não. Deus quer te dar uma experiência nova. Deus quer te dar um contato novo. Deus quer te dar algo diferente. E só quem pode dar é o Espírito Santo. Só quem pode trazer sobre a sua vida essa diferença é o Espírito Santo. Com a permissão do pastor, eu queria que todos os presbíteros que estivessem aqui, estão aqui, venham aqui na frente. Eu peço que todos os presbíteros venham aqui. Continua de pé, igreja. O mesmo Espírito que desceu sobre Atos 2 é o mesmo Espírito que vai descer sobre esta casa. E hoje você vai usar da sua fé. Hoje você vai ousar ser diferente. Você vestiu a camisa, você está aqui hoje, você é diferente. Agora você vai sair do seu lugar. Não é para um, não é para dois, é para todos. Você vai sair do seu lugar. E vai receber a oração desse presbítero aqui na frente. Você vai passar por um. Você vai passar por outro. Você vai passar por outro. E no final você vai ser diferente. No final Deus vai te transformar. Isso aqui é ação de fé. Eu peço que a equipe de louvor suba aqui, venha louvar ao Senhor. E a igreja já pode fazer a fila aqui na frente. A igreja já pode vir aqui por esse lado. E você escolheu ser diferente. Você que escolheu ser diferente, você vai vir. Deus vai falar com você. Eita maravilha, eu estou vendo os jovens saindo do lugar, olha. Não é só para o jovem não, sai do lugar, usa a ousadia que Jesus te deu, vem para cá. Jesus quer te transformar, é diferença. É algo novo que Deus tem para você nesta noite. É uma nova história que Deus tem para você nesta noite. É uma salvação que vai entrar na tua casa quando você escolher ser mais ousado. Aleluia. Meus irmãos, recebam de Deus a autoridade para ser diferente. Recebam de Deus a autoridade para fazer algo que você não fazia antes. Isso é unção, é capacitação divina. Declare que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Declare que Ele é Deus sobre a sua vida. Receba de Deus algo novo. Receba de Deus algo novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, Palamassúria, Manarabanarassúria, Manaratalabais. Oh, aleluia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, aleluia. Trazendo salvação, aleluia. Oh, aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o Aleluia, glória a quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, o povo de Deus glorifica o Senhor nessa noite. Glorifica o Senhor nesta hora. Aleluia, porque Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória, glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Nós queremos, senta um minutinho só, dar nossos avisos. Queremos agradecer aí a nossa igreja